Nesse vídeo eu quero trazer mais informações para vocês sobre como vocês conseguem ganhar em dólar, como vocês conseguem ter um trabalho internacional enquanto vocês moram no Brasil. Eu sei que a dificuldade de muitos aqui é conseguir sair do país, eu sei que muitos querem, mas não conseguem por questões de financeira, às vezes por questões de passaporte, então às vezes a pessoa ela gosta do país, mas pô, não tem a condição de vida digna, né, para poder prosperar, para conseguir trabalhar e tudo mais. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês como funciona esse mundo de trabalhar no exterior sem você precisar sair do Brasil, que basicamente é um trabalho que você vai ter home office, como você pode conseguir emprego fora do país e formas de você conseguir se capitalizar. Então preste muita atenção que eu vou compartilhar muito da minha experiência, do trabalho que eu faço, de como eu consegui profissionalizar isso e tornar um negócio na internet. E você também pode fazer o mesmo na sua casa, tá? Então preste muita atenção. O primeiro ponto que vocês precisam entender sobre esse processo é de você entender esse mercado internacional. Você conseguir trabalhar de home office, conseguir trabalhar em outros países, ou até mesmo você ser um prestador de serviço, é algo que realmente enche os olhos de muitas pessoas, porém o que é comentado na internet muitas vezes não se reflete na realidade e você precisa ficar muito atento a isso, porque a questão não é o fato de ser possível ou não, porque realmente é, mas é a expectativa, é o trabalho que você tem que colocar, a energia que você tem que colocar justamente para você conseguir ter essa sua renda fora do Brasil. Principalmente se você está no mercado onde você quer trabalhar para outras empresas nos Estados Unidos, que você vai precisar atender pré-requisitos básicos, né? Tipo assim, você precisa falar inglês ou você tem que falar a língua do país que você vai estar trabalhando. Então, existe muita mentira assim que é contada na internet que você consegue ganhar em dólar sem precisar de computador, não precisa ter internet. Se você roubar o Wi-Fi do vizinho, você consegue. Não precisa saber ler, escrever. Então, tipo assim, às vezes as pessoas têm uma expectativa, estão com a mentalidade que na verdade não é a mentalidade que vai te dar a resiliência necessária para conseguir perseverar. Porque existem algumas dificuldades que você tem, principalmente se você é iniciante, que é entender o mercado, como você vai se posicionar, de você se identificar e também de você ir na correria, criar um movimento para você conseguir se conectar com essas pessoas e essas empresas e conseguir ganhar em dólar. E eu vou explicar tudo isso também com muito mais detalhe. O primeiro ponto para você entender é que existem diferenças entre você ser freelancer, você está trabalhando para uma empresa estrangeira e de você empreender. E nesse vídeo eu vou te falar justamente sobre essas três e cada uma delas com mais detalhes e também compartilhar da minha experiência pessoal. Eu vou começar sobre o freelancer, que é algo que é o mais comum aqui para as pessoas entenderem. Para você conseguir ganhar dinheiro como freelancer hoje em dia, o segredo está justamente em você trabalhar em sites e plataformas que você consegue se conectar com empresários ou pessoas que estão querendo um tipo de serviço. Essa é a maneira mais tradicional de você conseguir serviços e é como se fosse o caminho que todo mundo segue, né? E realmente tem um potencial de você ganhar dinheiro, existe a possibilidade de você enriquecer. Eu mesmo já contratei pessoas dessas plataformas, eu mesmo vendo o meu serviço para outros profissionais dessa plataforma. Então tudo isso acaba me ajudando a ter um pouco mais de renda, mas a dificuldade que você tem no freelancer é que você ganha bem menos, né? A graça é que você está ganhando bem menos em dólar. Ao invés de você gastar uma energia de um trabalho absurdo para ganhar R$ 50, você com US$ 50, por exemplo, R$ 300 acaba tendo um reconhecimento financeiro que faça mais sentido pelo seu trabalho. Então essa é a graça que você tem pelo freelancer. E dentro dos trabalhos que você pode atuar no freelancer, existem níveis e categorias. Existem trabalhos que são muito mais complexos, que não são todas as pessoas que conseguem fazer. Como, por exemplo, programação, né? Que é algo ainda um pouco nichado e é um tipo de mercado muito aberto para você trabalhar a nível internacional. E também existem mercados que você tem mais competitividade, né? Como, por exemplo, design. O design ele tem sofrido bastante nesse mercado porque ele passa por uma questão da própria tecnologia, onde você com aplicativo, com celular, consegue, de certa forma, fazer um design bacana. Pode ser não tão profissional, mas pode ser de maneira sustentável ou então acessível para pessoas que querem esse serviço e não têm condição de pagar ou não querem gastar. Então o design ele fica numa situação muito competitiva realmente. E você conseguir perseverar e você conseguir trabalhar é uma dificuldade maior do que, por exemplo, com programação. E ambas essas áreas, elas têm pré-requisitos diferentes. Então, quando você for começar como freelancer, é importante você entender o que você quer. É muito importante você ter a maturidade, de você ter a experiência, de você ter um autoconhecimento sobre si,
para quando você for iniciar nesse tipo de trabalho, você vai estar de maneira mais consciente nas habilidades que você precisa desenvolver. Porque, por exemplo, o programador, de certa forma, se ele tiver reuniões e tudo mais, pode ser necessária a questão do falar inglês. Mas, em compensação, o design, ao depender do tipo de material de criação, não precisa falar inglês, dependendo da demanda. Então, existem adaptações que você vai conseguindo ter nesse mercado que você precisa entender para se especializar. O que acontece é que muitas pessoas estão fazendo esses trabalhos de maneira tão amadora, tão de qualquer jeito, e acabam ficando muito frustradas, e você não pode ser dessa forma. O bom do freelancer é que ele permite uma barreira de entrada para as pessoas que são mais amadoras, para as pessoas que não estão ainda de uma forma tão decisiva assim. Ao contrário de trabalhar para empresas estrangeiras, que eu vou falar sobre isso também, e que nessas empresas estrangeiras você já tem que ter uma certa experiência de mercado, uma formação, e por aí a gente vai chegar lá também. Mas sobre o freelancer, são esses detalhes que você precisa entender para você conseguir desenvolver o seu trabalho e conseguir estar ganhando dinheiro sobre isso. Então faça uma pesquisa de mercado, busque você entender o que é que você faz, se você já tem experiência com algo, seja na área de marketing, ou então se você é uma pessoa que sabe falar inglês, é uma pessoa comunicativa, existem trabalhos também para você. A grande vantagem do freelancer é que existem milhares de serviços que podem se adaptar ao tipo de pessoa. Então não fique fechado apenas às opções que você vê todo mundo fazendo. Às vezes não faz sentido, você pode ser uma pessoa que vai se responsabilizar por reunião, uma pessoa que vai comunicar com outras pessoas, uma pessoa que sabe falar inglês e quer fazer atendimento ao cliente. Muitas pessoas estão querendo contratar mão de obra da América do Sul porque é justamente mais barato, né? Ao invés deles pagarem um salário mínimo de $1.000, 1.200, eles podem pagar 600, 700 dólares para você e a vida tá linda, tá tudo ótimo. Então é importante você entender esses fatores, essas considerações antes de você iniciar para você conseguir ter resultado. Eu mesmo comecei como freelancer, até hoje eu atuo com freelancer, é dentro de uma área de captação, de prospecção da minha empresa que a gente atua, e isso acaba permitindo com que a gente consiga ganhar dinheiro de uma maneira mais sustentável, né? A minha empresa, a gente busca clientes de vários pontos e justamente essa diversidade de canais acaba trazendo a saúde para o negócio continuar rodando. E vamos falar agora sobre empresas estrangeiras. Isso é algo que todo mundo quer, todo mundo sonha. E qual é a vantagem disso? A vantagem de você estar trabalhando para uma empresa estrangeira é que você acaba ficando em uma posição muito fechada, é muito nichado, né? Porque você tem que ter um serviço, existe uma burocracia, existe um processo seletivo para você conseguir trabalhar. Mas a grande vantagem é que quando você está numa empresa estrangeira e você realiza um bom trabalho, você acaba ganhando bem, de certa forma, e você acaba tendo certa segurança. Você acaba tendo uma renda mais sólida. Então, é importante você levar isso em consideração quando você for trabalhar com a sua empresa, porque justamente você vai conseguir ter esse tipo de segurança. Agora, a maior complexidade de você estar trabalhando nessas empresas estrangeiras é o fato de você ter uma experiência anterior. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que não tem uma formação, que não tem uma especialidade, uma pessoa que está se encontrando ainda no mundo e você quer trabalhar com empresa estrangeira, a chance de você ter sucesso é muito baixa. Por quê? Porque geralmente elas querem pessoas para fazer marketing, querem pessoas para na área de engenharia, na área de computação, na área de veterinária, na área de programação, qualquer área que consiga trabalhar de certa forma remota, existe um nível de formação prévia muito grande e é um ambiente muito competitivo, porque se você está querendo ser contratado por uma empresa estrangeira que está procurando um engenheiro, olha quantos engenheiros no Brasil tem que não conseguem atuar e estão atuando como Uber. Então assim, é um mercado muito competitivo, é muito complicado. Então é muito importante você entender a sua formação, o nível que você está, justamente para você conseguir trabalhar. Agora, uma coisa que poucas pessoas falam sobre você trabalhar com empresas estrangeiras é o fato de que ela é muito mais aberta. O mercado de trabalho para empresas estrangeiras é algo extremamente amplo. Por exemplo, as pessoas acham que para você trabalhar em empresa estrangeira é marketing, é social media, é programação ou alguma coisa do tipo. Mas não é verdade. Você, sendo médico veterinário, você consegue trabalhar para uma empresa estrangeira. Olha que interessante. Você sendo fisioterapeuta, você sendo engenheiro, você sendo um professor de matemática. Você consegue, dentro de áreas diferentes, atuar em empresas estrangeiras e você consegue ter um mercado para isso. Agora, cada um desses mercados existe a sua competição e existe a sua especialidade. Mas quando você consegue ter essa oportunidade, você consegue estar trabalhando, o seu ganho acaba sendo muito sólido e você acaba conseguindo prosperar com o seu negócio de uma maneira muito mais intensa.
Então, preste atenção sobre isso, desse detalhe, que eu tenho certeza que se você souber trabalhar de uma maneira estratégica, de uma maneira assertiva, você vai conseguir ganhar bastante dinheiro com empresas estrangeiras também. E ao depender do seu tempo, você pode até trabalhar para duas, né, ao mesmo tempo. Só que você vai estar simplesmente vendendo a sua alma. Só que se você está disposto a ganhar bem, a ter uma qualidade financeira que você não tinha antes, vender sua alma pode ser algo que faz parte do jogo, faz parte do processo. Tipo assim, foda-se se você quer trabalhar, né? Se você tiver essa mentalidade. Então, é algo mais tranquilo para você levar em consideração. E o terceiro que eu quero falar aqui é sobre empreendedorismo. Empreendedorismo é algo que eu acho o melhor dos dois mundos, porém é muito estressante. A gente fala que empreender no Brasil é difícil, tem muita incerteza, é difícil e tal, impostos, alta taxa. Pessoal, você empreender também a nível internacional é muito mais estressante. Pode não ter o estresse tributário, o estresse de você ter que lidar com as pessoas, você pode até ganhar um pouco mais, porém o network que você faz é totalmente diferente, o movimento que você cria para se conectar com as outras pessoas acaba sendo algo bem diferente, o estresse do trabalho que você tem do empreendedorismo normal, você bota a essa escala, então você fica na verdade muito refém disso e você fica muito engessado para conseguir crescer, para conseguir trabalhar. Então quando você atua dessa maneira, você acaba tendo uma mentalidade mais resiliente, você consegue ganhar muito mais dinheiro, no meu ponto de vista. Você sendo empreendedor, né, tendo empresa e pessoas para vender serviço, você consegue crescer muito mais, porém o estresse que você acaba tendo é algo muito mais complexo, porque você acaba tendo clientes com outros fusos horários, você acaba passando por situações de linguagem de comunicação, às vezes mesmo você falando inglês e o cara falando inglês, você não entende o cara, pessoas da Índia, pessoas, já tive cliente de Israel, porra, que não dava, cara, era difícil, era difícil. Então, existe esse movimento que você tem que ficar colocando para si mesmo, justamente para você conseguir ter esse tipo de sucesso no mercado. Agora, a melhor vantagem do empreendedorismo é que quando você tem um business mais consolidado, é que você fica com o tempo muito mais livre, né? É algo muito mais gostoso, se você parar para pensar. Porque você consegue delegar, você consegue focar na sua imagem, você consegue focar talvez mais na produção de conteúdo e por aí vai. Então, o empreendedorismo, ele tem uma vantagem muito grande da escala, você consegue no longo prazo ter um negócio mais sólido. E se você é uma pessoa que não tem experiência, que não tem nada e quer começar com empreendedorismo, eu diria para você pensar duas vezes. Eu acho que para você empreender, logo de cara, você vai se colocar em um risco muito grande, porque você tem que fazer investimento em dólar, você paga em dólar, você gasta em dólar. Então, assim, se você não tiver um bom caixa, você vai sangrar. Se você não tiver, por exemplo, um trabalho mais seguro, mais sólido, você não vai conseguir se manter bem. E então é importante você se preparar financeiramente. Enquanto você trabalhar com sites, trabalhar para empresas estrangeiras, você consegue ter uma renda mais sólida. O empreendedorismo você tem que gastar, você tem um risco muito grande da incerteza, que é algo que não faz muito sentido para muitas pessoas, não estão dispostas a passar por essa incerteza. Mas você precisa levar isso em consideração na hora de você escolher qual desses você quer trabalhar de home office e ter aí a sua forma de ganhar dinheiro no exterior. E atualmente o que eu tenho agora é de empreendedorismo, tenho vários clientes, eu consigo manter de maneira só. Eu comecei com, na verdade, tendo a minha agência de marketing no Brasil, né? Mas aí eu fui me capitalizando, juntando dinheiro. Eu posso até explicar essa história para vocês em outro momento e aí consegui estar agora perseverando como empresário. Mas não é o que eu recomendo para uma pessoa iniciante, um marinheiro de primeira viagem, diga assim dizer. E sobre essa questão de falar inglês, né? É algo que as pessoas buscam sempre fugir disso e não fuja do falar inglês, pessoal. Não busque um trabalho que você não precisa falar inglês ou algo do tipo. Tudo bem que se você não sabe, você vai procurar um que você não precisa, né? Porque você não sabe. Mas a questão importante é quando você sabe falar inglês, você se coloque em mais opções de mercado, você se coloque em mais oportunidades para você trabalhar. E isso acaba te permitindo abrir mais portas, enquanto uma pessoa que não sabe falar inglês acaba não tendo isso. Então, eu espero ter sido útil, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor sobre como isso funciona, que eu tenho certeza que se você escutar bem e executar o que fizer sentido para ti, você vai perseverar. Espero que tenha gostado desse tipo de conteúdo. Comenta aqui abaixo o que você achou. Forte abraço e até a próxima.